Agora eu vou trazer para vocês 4 arcanos menores, que também mostram pra gente um simbolismo que pode ser associado ao simbolismo do Natal muito facilmente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é esse, 3 de copas. Esse é o tarô de Marsella, tá, gente? Que ele não tem desenho de pessoas, né? Ele tem só as copas aqui representadas, né? As 3 copas, tá? E aí, uma maneira mais fácil de vocês entenderem essa carta é com este baralho aqui do Rider-Waite, né? Que já tem ali uma cena acontecendo, né? Existe alguma coisa acontecendo ali. Esse arcano, gente, ele é o arcano das confraternizações de final de ano, tá? Para mim, o 3 de copas, assim, ele é o arcano imbatível, né, para representar as comemorações natalinas, as comemorações de final de ano, as confraternizações, né? Então, confraternização de empresa, de escola, né, do trabalho, enfim, né, de todos os lugares aí está representado nessa carta. Como vocês podem ver, aqui as pessoas estão aí com suas taças, brindando, né, como se elas estivessem festejando alguma coisa, né? E o 3 de copas, ele é exatamente isso, né? Ele fala sobre as comemorações, né, a celebração, a amizade, né, os momentos felizes, desfrutar, tá? Essa carta, ela fala pra gente do desfrutar da alegria, né, dos momentos alegres, tá? Então, ela mostra muito, né, sobre as comemorações natalinas, que quando a gente se reúne com as pessoas que a gente gosta, né, a gente, assim, geralmente, né, se reúne para aproveitar, para saborear uma comida gostosa, para beber uma bebida gostosa, né, o que cada um goste, enfim, né, não tem uma regra, mas o que está presente, né, e que está assim em comum de todas as pessoas, independente do que se coma ou independente do que se beba, né, é o desfrutar, né, da alegria, da companhia, né, de criar memórias felizes ali com as pessoas que a gente gosta, tá? Então, essa foi a primeira. A segunda carta é uma carta que vem na sequência dessa, que é o 4 de copas. Exatamente, o 4 de copas, essa daqui é do Marsella, né, do tarô de Marsella. Essa daqui é do tarô do Rider-Waite, ok? O 4 de copas, muitas vezes, ele é mais frequentemente associado, né, a uma sensação de frustração por causa desse desenho aqui do tarô do Rider-Waite. Mas, por que eu trouxe essa carta, né? Assim, porque o 4 de copas, ele mostra pra gente um momento de recolhimento, né? Um momento de reflexão, de observar as coisas com um pouco mais de cuidado, né? E fazer essa autoanálise, vamos dizer, né? Fazer essa... Como que eu falei antes, gente? Quando você pensa nas suas coisas, né? No que você viveu, nas coisas que você fez, o que você quer... Exame de consciência, é isso. Lembrei. Então, quando você faz aquele exame de consciência, tá? Então, essa carta, ela não é só associada, né, a uma frustração ou a uma... criar alguma ilusão, né? Mas ela tá associada também com esse momento de parar, refletir, né? Pensar um pouco melhor para direcionar o que você quer para o próximo ano, né? Esse próximo ciclo que está para começar na vida, tá? Então, essa carta aqui é uma carta muito interessante. E eu anotei aqui também, gente, que o 4 de copas, por mais que ele tenha essa... Aqui no Rider-Waite, principalmente, né? A pessoa, ela pode ter esse aspecto, parece que meio triste, né? Assim, não sei, ele tá meio emburrado ali, sei lá. Ela não precisa ser
interpretada somente dessa forma, né? Porque aqui esse arcano ele traz para a gente também, né, esse momento de contemplação, de observação, né, de rever alguns passos para decidir se eu quero continuar nesse mesmo caminho ou se eu quero mudar alguma coisa, tá? E isso tem muito a ver com essa época, né, com essa época de Natal, né? Quando a gente vê aí as retrospectivas, né? Então, assim, essa carta aqui, ela tem muito a ver com isso, né? O 4 de copas, ele tem muito a ver com as retrospectivas, né? Então, quando a gente vê aí a retrospectiva na televisão, quais foram as notícias, né? Que mais que aconteceram, que mais chamaram atenção durante o ano. Aí a gente tem sei lá, retrospectiva das músicas, né? As músicas mais tocadas, as músicas mais pedidas durante o ano, né? Tem a ver com essa carta aqui também, tá? Porque o 4 de copas, ele nos remete, né, a essas coisas aí que, como se a gente fizesse realmente um balanço, né? Vamos rever aí o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e o que eu posso mudar daqui pra frente. Tá? A próxima também, né, do naipe de copas, mas agora a gente tem o 6 de copas. E olha que interessante, gente, eu escolhi, né, dos 4 arcanos menores, eu escolhi 3 de copas, 3 cartas do naipe de copas e uma carta do naipe de paus. Então a maioria de copas, né? Por quê? Porque o naipe de copas, ele, pela energia do naipe propriamente, ele já fala pra gente das questões mais emocionais, né? E no Natal é um período que a gente tá com as nossas emoções e os nossos sentimentos mais aflorados, né? Então eu escolhi algumas cartas que representam situações diferentes, né? Nessa época de Natal, mas que sempre não, né? Mas assim, para muitas pessoas acaba acontecendo neste período de Natal, porque o Natal ele desperta realmente essas emoções nas pessoas, tá? E o 6 de copas, ó, esse aqui é do Rider-Waite, tá, gente? Para vocês verem a carta, né? Então, o 6 de copas. O 6 de copas, ele traz pra gente uma coisa mais nostálgica, né? Então ele fala pra gente de uma nostalgia, de lembranças do passado, lembranças assim de quando eu era criança, né? Como é que era o Natal, como que eu sentia o Natal. Então a gente se conecta com essa emoção, né? Que foi despertada lá quando a gente era criança, tá? Lá na nossa infância. Hoje pode ter mudado um pouco, né, esse sentimento? Pode, né? Porque a gente vai desenvolvendo durante a vida, então algumas representações, alguns entendimentos que a gente faz das coisas, né, a leitura que a gente faz das coisas acabam modificando um pouco os nossos sentimentos a respeito de cada coisa, mas a época de Natal, ela ainda é uma época que traz muitas lembranças para muitas pessoas, né? Inclusive para algumas pessoas, né? Essa época é uma época de lembranças mais tristes do que felizes, tá? Por isso que existe aí um movimento, né, principalmente dos profissionais de saúde mental, ficarem mais alerta, né, para ficarem mais atentos, né, a manifestações que ocorrem em maior quantidade nessa época do Natal em relação a adoecimentos mentais, tá? Mas para muitas pessoas, né, eu diria que a maioria das pessoas lembra, né, de situações mais felizes, né? Às vezes a gente tem lembranças também de pessoas que já não estão mais com a gente aqui, né, que já partiram dessa vida, né, mas que são lembranças assim que fazem parte
né, do nosso desenvolvimento como pessoa, né, do nosso reconhecimento de quem a gente é hoje. Então são lembranças importantes, né, mas que trazem aí um pouco dessa situação assim mais nostálgica, né, essa coisa meio saudosa assim do Natal, tá bom? E o último arcano que eu trouxe hoje aqui para vocês é o 6 de paus. Pois é, né? O 6 de paus aqui do Rider, para ficar mais fácil para vocês conectarem aí com a energia da carta, né? O 6 de paus, ele é uma carta que fala sobre sucesso, vitória, reconhecimento após um árduo esforço, né? Ó, ele tá ganhando aqui a coroa de louros, né? E tal, tá todo mundo aqui festejando junto com ele, né? Essa representação assim fica muito mais fácil da gente visualizar a cena, né, acontecendo, então a gente pode transportar isso para nossa vida, né? E qual que é a associação, né, com o Natal? É justamente esse espírito de vitória, de renovação, de reconhecimento das coisas boas, né? Porque assim, a gente só consegue continuar se melhorando, né? Melhorando nossa vida e melhorando a vida das pessoas que convivem com a gente mais diretamente, né? E multiplicar isso cada vez mais quando a gente reconhece, né, o que a gente faz de bom. Então, o reconhecimento, gente, ele é muito importante. Ele tem muito a ver com essa época do Natal, né? Porque o Natal, ele traz esses valores de solidariedade, de amor, de generosidade, era essa palavra que eu estava procurando, de generosidade, né, de você entregar, né, o que você tem de bom, tá, para as outras pessoas, né, mas para isso precisa haver um reconhecimento, né, então essa carta ela está associada com isso, e também ela fala pra gente de uma comemoração, né, é uma celebração de uma vitória, aqui, né? Então é uma festa, é uma festividade, né? Porque esse guerreiro aqui, depois de uma longa batalha, né? Ele venceu aqui a batalha, né? E ele tá voltando para comemorar essa vitória, né? Com o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento dele mesmo, né? Com esse ar de realmente ter conquistado o que ele foi buscar. Tá? Então, esse ar, né, assim, de festa, de vitória, né, isso tem muito a ver com o Natal, porque o Natal ele fala pra gente também do nascimento de Jesus, né, como eu falei lá no início, né, e é o nosso presente para a salvação, né, o Filho de Deus é o presente de Deus para nós, para nossa salvação e tudo mais. Então, é mais ou menos assim o que a gente pode associar deste arcano aqui do 6 de paus, tá bom?